o incremento do uso dessas fontes renováveis? Bom, nós temos várias razões, né? Cada país tem as suas específicas e algumas gerais. No caso, nós sabemos que a economia mundial baseada no petróleo vai ter problemas futuros devido, não se trata de o petróleo vai acabar, isso nunca ocorrerá. Mas, sem dúvida, que uma demanda maior, não vou dizer nem maior que a oferta, uma demanda, vamos dizer, apenas aquecer o mercado do petróleo, como acontece nos dias de hoje, onde a China e a Índia, que estão vivendo momentos econômicos muito satisfatórios, têm comprado muito petróleo no mercado internacional, os preços subiram de forma significativa. Esse aumento de preço do petróleo, devido a uma demanda, ele viabiliza as demais fontes. Isso faria com que houvesse uma mudança na quantidade utilizada. Então, o petróleo, essa oferta de petróleo, ela não é infinita, não é? Ela tem seus limites, e na medida em que o preço do petróleo sobe, as outras fontes se tornam mais viáveis. A segurança no suprimento, né, nós temos visto, problemas de relacionamento, já não é tão fácil hoje em dia um país invadir o outro para tomar os seus recursos energéticos. Então, os países hoje mais desenvolvidos estão procurando maior segurança de suprimento, diversificar as fontes, utilizar mais suas fontes próprias do que ficar dependendo de outros países. Nós temos o problema das emissões de gases de estufa, eu vou detalhar isso em seguida. Nós temos também uma necessidade de aumentar a eficiência de conversão das energias. A humanidade tem sido perdulária no uso das suas fontes de energia. Nós não chegamos a utilizar, dar uma utilidade nem de 50% para as fontes que utilizamos. Vejam nossos carros, nossos veículos, não é? 20% da energia dos nossos carros, que está no tanque de combustível, é de fato utilizado na movimentação do veículo. Os outros 80% é perdido por ineficiências no processo. Então, isso não é mais admissível, a gente tem que fazer umas mudanças na eficiência, conservar melhor a energia, e isso vale para carro, vale para as residências e tudo mais. Nós temos restrições sociais ao uso de energia nuclear, por causa do risco que elas apresentam para a sociedade, e nós não temos conseguido resolver o problema da fusão nuclear, o que nos leva a não considerar essa fonte no curto, médio prazo. Com relação às emissões de gases de efeito estufa, principalmente CO2, da mesma forma que a humanidade praticamente dobrou o consumo de energia de 73 para 2006, e como a maioria dessas fontes são fósseis, a quantidade de gás carbônico que nós estamos lançando na atmosfera também praticamente dobrou. Quais são os efeitos disso? Vamos analisar. Aqui nós temos uma figura que mostra como que o aumento da quantidade de CO2, gás carbônico, na atmosfera tem acompanhado tanto o crescimento da população mundial, como o crescimento do consumo de energia. Isso é um histórico, agora mais recente, que são medições da quantidade de gás carbônico feita no Havaí, onde nós podemos ver perfeitamente que continuamos, nos anos recentes, aumentando cada vez mais esse teor de gás carbônico na atmosfera. Ainda mais nesses nossos últimos anos, não é? Continuamos a fazendo isso. Quer dizer, não, apesar de alguns esforços realizados na última década, o teor de gás carbônico na atmosfera continua aumentando progressivamente. O que isso causa? Bom, aqui há uma certa polêmica, porque um outro fato verificado, esse que está aí, é o aumento da temperatura média da biosfera do planeta. Ano a ano, nós sabemos, a média da temperatura da biosfera tem sido maior do que nos anos anteriores, isso em média. Não é? Isso é devido a quê? Bom, esse é um ponto polêmico, onde nós temos uma opinião dos especialistas que divergem, mas uma grande quantidade deles, eu vou dizer claramente que é a grande maioria, acredita que aquele aumento de gás carbônico na atmosfera, de alguma forma, está influenciando esse aumento da temperatura da biosfera.
Isso é um fato que tem ou não uma correlação, há alguma dúvida, né? Mas o último relatório do IPCC, do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, garantiu que, na opinião desses especialistas, há uma probabilidade de pelo menos 95% de que, de fato, uma parte desse aumento da temperatura é de origem das atividades humanas. Bom, as projeções, né, daqui para frente não são muito boas, né, porque, ao seguir da carruagem, né, de como as coisas estão sendo feitas, a permanecer como estão, a quantidade de gás carbônico irá aumentar progressivamente. E isso deverá ter consequências, de alguma forma, para a forma em que vivemos na biosfera do planeta. Essas consequências, algumas delas estão colocadas aí, né, que é o aumento do nível do mar, devido ao derretimento de geleiras, não geleiras marítimas, mas geleiras das montanhas, né, que é uma água que não está nos oceanos. As geleiras já estão lá, então elas não deverão aumentar o nível do mar. A alteração do suprimento de água doce, porque muito da água doce que dispomos no planeta tem sua origem exatamente nessas geleiras, nas elevadas altitudes. Maior número de ciclones, isso já tem sido verificado nos últimos anos, até no Brasil, agora nós já temos ciclones, não é? Tempestades e chuvas fortes mais frequentes, está aí no nosso dia a dia, nos telejornais, e ressecamento de solos, né? Isso também deverá ocorrer. Desses eventos, existe toda uma série de consequências, como alteração na forma e nas áreas agrícolas. Nós vamos ter problemas de vetores de doenças, nós vamos ter uma série de outros efeitos devido a essas consequências. Bom, evidentemente que deveríamos fazer alguma coisa. Então, como reduzir as emissões desses gases de efeito estufa? Bom, nós temos aqui 3 estratégias que não são excludentes. Nós deveremos aumentar a participação das fontes renováveis, também melhorar o uso das fontes fósseis, melhorando as eficiências, e sequestrar o carbono. Já que no momento e no curto prazo nós não poderemos abrir mão, prescindir das fontes fósseis, nós temos que pelo menos impedir ou tentar evitar que o gás carbônico gerado no uso dessas fontes vá para a atmosfera. E nesse caso, uma das tecnologias que está sendo considerada e desenvolvida é de sequestro de carbono, que consiste em você juntar o gás carbônico, que é produzido através do uso dessas fontes fósseis, e devolvê-los ao subsolo, né? Isso, a ideia tem algum sentido, evidentemente, está sendo desenvolvido. Porque, veja, se nós extrairmos todo o gás natural de um depósito, de um reservatório, e depois voltarmos para esse reservatório, o gás carbônico foi produzido pelo uso daquele gás natural, que é metano, nós estamos recolocando naquele vazio, naquele espaço, uma quantidade equivalente de gás, que é gás carbônico. Estamos trocando metano por gás carbônico. Esse metano estava lá, nesse local, há milhões de anos. Aparentemente, o gás carbônico, que é muito semelhante em termos de propriedades físico-químicas, poderá permanecer lá também por alguns milhões de anos, não é? Então, a ideia é essa. Se eu fiz o uso da fonte fóssil, mas não emiti o gás carbônico, eu não vou contribuir para o aumento do teor de gás carbônico da atmosfera. Isso está sendo feito no mundo todo, não é? Principalmente aqueles países que têm grandes reservas de combustíveis fósseis, aqueles países que dominam o mercado internacional desses combustíveis, como os Estados Unidos, não é? E há toda essa busca para manter o uso dessas fontes fósseis, desde que você consiga, de uma forma não só tecnicamente satisfatória, mas economicamente viável, voltar esse gás carbônico para o subsolo e não permitir que ele vá para a atmosfera. Há outras alternativas, né? As alternativas que cada governo